Oi, família Petropolitana, boa tarde. Cá estamos nós outra vez para o nosso papo semanal. Essa semana nós vamos falar com uma doutora moça ainda, jovem, mas profissional enorme e está desenvolvendo um trabalho espetacular aqui em Petrópolis que eu quero mostrar para vocês e conversar. Doutora Patrícia Pachá, eu tenho a honra de ter aqui comigo, conheço há anos a família inteira, uma família petropolitana mais do que sedimentada aqui e de pessoas que deixaram um rastro de história, de realizações nessa cidade, que foram e continuam fazendo a nossa vida aqui muito melhor do que já foi antes deles. Então, Patrícia, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada por você ter feito uma brechazinha na tua agenda para a gente bater esse papo. Você é muito importante, eu tenho sempre uma brecha para você. Obrigada. Ela está dizendo isso, gente, porque ela é minha oftalmologista. Então, eu uso muito do tempo dela para tratar problemas aqui de um olho seco que eu tenho por outros problemas que eu já tive na vida. Mas então, ela numa dessas consultas estava me contando o que ela está fazendo atualmente enquanto oftalmologista, professora da FASE aqui de Petrópolis, e eu fiquei encantada e tive uma vontade louca de que ela viesse aqui para contar para vocês como é que ela chegou a esse pedestal, vamos dizer assim, de sapiência a ponto de desenvolver esse projeto. Como é que foi a vida dela toda, uma história muito gostosa da gente ouvir. E aí como é que ela desenvolve esse projeto com os alunos da FASE atualmente. Então, Patrícia, vamos voltar um bocadinho atrás. Teu pai, tua mãe, você, sua irmã Andréia Pachá, que é outra pessoa hoje que é uma celebridade no mundo jurisdicional, e eu acho interessante que a Patrícia é a única da família que se desgarrou, né, da justiça. Não foi como única, é que é isso? Inclusive eu falo para os meus sobrinhos, eu fico tentando perguntar quem é que vai fazer medicina e pelo jeito eu vou ser a única mesmo. Não vai ter ninguém que eu tenha puxado, não. É mesmo? A família ela é praticamente jurídica, minha mãe é professora, sempre trabalhou com o ensino infantil. E o meu pai, advogado, depois juiz, depois desembargador, e aí pela via chegou a presidente do tribunal. Do tribunal aqui de Petrópolis, que foi, vamos dizer assim, um marco, né, na nossa história aqui, né? E eu fugi do caminho da justiça, não da justiça em si, mas do direito. Por que você nunca teve vontade de fazer direito? Porque o rito jurídico sempre me incomodou um pouco. Eu não tenho paciência para o rito. Eu acho que eu tenho mesmo um perfil mais de cirurgiã, um perfil de mais resolução, de resolver as coisas com mais rapidez. Os prazos que irritam. Os prazos, os tempos, as postergações, os recursos, isso sempre me incomodou muito. Então eu tentei uma outra via. O meu pai quis fazer medicina em alguma época da vida dele. Nunca soube disso. Mas ele acabou indo para o direito e, graças a Deus, tem uma carreira maravilhosa. E aí eu resolvi que eu queria fazer medicina desde muito pequenininha. Fiz vestibular, estudei aqui no Colégio Opção, tive uma formação dentro da área da biologia muito sólida pelo professor Newton Santiago, que é uma pessoa que eu tenho no coração. E fui fazer vestibular e passei para a UERJ em 1985. Em 86 eu comecei a faculdade de medicina na UERJ, me formei na UERJ e depois resolvi fazer oftalmologia. Fiz um caminho aí meio tortuoso até chegar a escolher a oftalmologia. Por que você escolheu a oftalmologia, Patrícia? Você sabe que foram os motivos mais loucos do mundo, porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei para fazer pediatria. E quando eu passei pela pediatria, eu me dei conta que eu ia sofrer profundamente acompanhando crianças muito doentes. Eu não ia dar conta. E aí eu medrei, deixei de lado, falei, não, adoro criança, mas adoro criança saudável, cuidar das crianças não vai ser o meu destino. Até cuido, mas não é de crianças terminais e tal, isso eu não dou conta. Aí eu resolvi que eu ia fazer clínica médica e ia fazer CTI.
E aí eu comecei a olhar o lado mais pragmático mesmo da vida. Eu gosto de ser dona do meu tempo. Eu gosto de organizar as minhas coisas. Eu não gosto de não dormir. Então a gente tem que pensar isso tudo quando a gente vai, quando a gente faz medicina, a gente tem que pensar isso tudo, não é só. Boa ideia isso, vou falar para minha neta. A gente tem que pensar de uma forma objetiva em o que vai fazer você uma pessoa mais completa como profissional. Como você vai dividir o seu tempo. Até para você poder se organizar e ter mais qualidade no que você oferece para as pessoas. E aí acabou que a oftalmologia entrou no meu caminho de uma forma muito sólida no final da faculdade. E aí eu resolvi fazer oftalmologia, continuei na UERJ. Quando terminou a minha formação, como não tinha nenhum médico na família, não tinha ninguém para me abrir muitas portas, foi através do professor Guilhermo que eu cheguei em Petrópolis. O Guilhermo Lopes, um amigo muito querido, e me abriu um espaço para ser contratada no Hospital Alcides Carneiro, inicialmente, porque entrar pela via pública eu acho a forma mais fácil de conseguir entrar numa cidade fechada em termos de médicos, medicina, né, de medicina. Você entrar não é fácil, conquistar o espaço não é fácil. E aí eu entrei e tão logo teve o concurso, eu prestei o concurso e continuei lá. Eu sempre tive uma ideia, Ana, que é assim, não sei se porque eu estudei numa universidade pública, e eu acho que a gente só tem a valorizar as universidades públicas, não tem nenhuma formação que e nada que eu sinta qualquer problema na minha formação que tenha vindo da universidade pública. Ela me deu sedimento, consistência como cidadã, e por conta disso ficou sempre na minha cabeça que eu tinha que devolver para as pessoas o que elas tinham investido em mim em formação. Quer dizer, você quer dizer que a universidade pública investiu em você na sua formação? O povo investiu, né? Através da universidade. Claro. E por causa disso eu me sentia devedora. Queria dar um retorno. Eu achava que eu tinha alguma forma, por 20 anos eu trabalhei dentro da saúde pública e consegui fazer bons trabalhos. E depois de 20 anos eu acabei me desligando da fundação. Você já tem 20 anos de formada? Eu tenho 28. Nossa Senhora, gente, olha só como o tempo passa e ela com essa aparência, 28 anos de formada. São 28 anos de formada, agora em dezembro. E assim, super feliz no que eu escolhi. E já tenho 25 anos de magistério, já tenho dentro da universidade 25 anos. Aqui de Petrópolis? Aqui. Logo assim que eu comecei a trabalhar aqui, apareceu também a oportunidade de eu ser docente. Inicialmente eu era uma médica que dava aula. Tinha uma noção do que era docência pelo que eu tinha tido de professores. E um exemplo negativo dos professores que a gente não gostava do que não fazer. Então, a partir daí, a gente foi tateando. Mas, aos poucos, a gente foi aprimorando na formação como professora. A faculdade fez um investimento muito grande e eu fiz uma pós-graduação em ensino em saúde e depois fiz um mestrado lá em São Paulo em educação médica. Quer dizer que você hoje é mestra mesmo? Sou mestra de verdade, em educação médica, em ensino superior em saúde. E a gente pensa a formação médica, pensa as formas de melhor formar o indivíduo para ser profissional dentro da nossa realidade, né? Que é uma coisa importante. Médico não é o glamour do consultório, mas a gente precisa entender qual é a nossa condição do atendimento. Com muita frequência a gente vê notícias falando os médicos não querem atender. Outro dia eu vi uma notícia falando que os médicos estavam se recusando a atender mais do que 60 pessoas por semana. E aí eu fui fazer as contas... Os médicos do serviço público. Num serviço público. E aí eu fui fazer as contas, isso dava uma pessoa a cada 15 minutos. Não é razoável você oferecer para uma pessoa num atendimento, por exemplo, de clínica ou de ginecologia, uma pessoa que está querendo trazer a vida e os problemas dela, você fazer uma obrigação de atendimento em 5 minutos é desumano.
Porque uma grande parte da medicina a gente faz no acolhimento do paciente, no atendimento e na prestação do melhor serviço. E no contato pessoal, né? Quer dizer, de desenvolver essa empatia entre o cliente e o profissional, né? Senão fica esse estigma que ficou, que o médico não olha no rosto, que não fala com ninguém, que não fica olhando para um paciente papel e não examina. Mas aí quando você vai ver, as condições de atendimento do médico também são muito complicadas em algumas situações, em alguns lugares. Então a gente, tudo que a gente faz uma crítica, a gente precisa olhar sempre os dois lados. A gente precisa ver quais as condições que aquela família que está em sofrimento está tendo para poder sair berrando ou demandando um atendimento, mas a gente também precisa ver em que situações o próprio profissional de atendimento está submetido para poder fazer aquela prestação. Então a gente fica sempre porque muitas vezes a falha não é do médico, é do sistema, né? O sistema, eu digo para os meus alunos que os médicos são responsáveis quando não exigem que a condição melhore. Ninguém obriga nenhum profissional a ser o plantonista, mas quando ele aceita o plantão e ele percebe que tem uma condição inadequada de prestação, ele tem que denunciar. E com muita frequência as pessoas não fazem isso porque, por vezes, elas precisam daquele emprego e tem... Às vezes até por comodidade. Tentando, né? Ou por comodidade. E aí vai passando. Então fica essa coisa, vou implantar o ponto biométrico, porque o médico não pode ter nenhuma vantagem em cima dos outros profissionais. Não é uma questão de querer vantagens ou não, mas às vezes um cirurgião entra numa cirurgia e ele fica muito além do tempo de plantão dele. E essas coisas não são computadas também, né? É lógico que a gente tem prestações indevidas, tem pessoas que fazem inadequadamente. Mas a grande maioria das pessoas que resolve fazer medicina, em geral, elas estão empenhadas em tentar fazer o bem para os outros, em tentar fazer o melhor que seja possível para cada um. Quer dizer, você acha que geralmente são vocacionados mesmo para servir? Eu acredito para o servir, para o cuidar. Medicina é uma profissão sofrida, não é? Ninguém faz medicina para ficar rico. Eu falo para os meus alunos, você quer ficar rico, abre uma pastelaria, vai fazer uma franquia, que você vai conseguir. Mas na medicina, você consegue ter uma vida digna, você consegue ter uma vida honesta, mas assim, vai ficar rico, hoje em dia, como qualquer um aqui no país, quem fizer alguma coisa que não seja devida, que está cheio de gente fazendo. Mas assim, no geral... A gente consegue ter uma vida decente, uma vida digna, mas a gente está tratando com coisas que são muito caras para as pessoas. A saúde é um bem maior do indivíduo. Então, se você não tiver essa percepção, fica complicado. Deixa eu te fazer uma pergunta, Patrícia. Você falou nesse negócio da saúde, aí eu fico pensando assim, existem médicos que são mais voltados para tratar da doença. Existem médicos que são mais voltados para tratar da saúde. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar assim, alguns segmentos da medicina tratam muito mais a prevenção às doenças, né? Você está num desses segmentos em geral, né? Como é que é isso? Você tinha essa clareza quando você escolheu a oftalmologia ou não? Foi por outros vetores? Quando eu escolhi a oftalmologia em si, não. Mas quando eu escolhi a medicina, já era mais ou menos assim. A faculdade que eu me formei tem um viés de medicina preventiva, da medicina social. Então a gente sempre aprendeu a valorizar muito o atendimento público, digno, decente, correto. E aí a gente sempre pensa na possibilidade de ofertar saúde, que é a melhor forma de você conseguir viabilizar. O mundo está envelhecendo, Ana. As pessoas no mundo inteiro, independentes de classe social, a gente tem visto um aumento da vida da população. E isso traz uma demanda de saúde muito maior. Então, se você esperar para tratar a doença, não existe serviço de saúde que dê conta. Vai falir todos.
Todos vão falir, você vai falir os planos de saúde e hoje em dia até os próprios planos de saúde estão fazendo investimentos em medicina de família. E esse olhar da medicina de família, de poder cuidar do indivíduo, de poder fazer as pessoas envelhecerem de forma mais saudável, fazendo o exercício, se alimentando melhor, tendo mais qualidade de vida, isso é necessário para a gente não adoecer a população de uma forma impossível. Quando você fala de medicina de família, podem pensar assim, vai tratar a família inteira. Não, você trata individualmente cada membro da família, né? Sim. Quer dizer, era a mesma coisa que o antigo clínico geral. Era o médico da família mesmo. Era o médico da família. Todo mundo tinha um médico da sua família. Tá com problema, é a criança, é o adolescente, é o idoso, chama a mesma pessoa. Não é? Então, essa ideia da estratégia de saúde da família é muito legal, porque você tem um profissional que ele é responsável não só pelo atendimento e pelo cuidado, como também pelo gerenciamento das políticas, das estratégias de saúde daquela comunidade que ele fica responsável. O médico é responsável, mas ele não atua sozinho. Então, essa atuação multiprofissional é fundamental para você conseguir oferecer a melhor qualidade de saúde para a população, né? E isso vamos dizer assim, uma consequência, ou vamos dizer, um desdobramento do SUS, né? Isso o que você acha do SUS? Porque eu sou encantada pelo SUS, eu sou apaixonada. Trabalhei para implantar o SUS no tempo da Constituinte, né? Eu me reunia com os médicos naquela época, que até hoje alguns ainda estão vivos e a gente continua se falando e se entendendo, né? Mas eu fui uma das, sem ser da área médica, fui uma das que mais batalhou lá naquele momento pela implantação do SUS. Então, eu sou apaixonada pelo SUS. Eu queria que você falasse um pouquinho do SUS. E eu acho que tem muita coisa do SUS que não dá certo e as pessoas usam as coisas que não funcionam, os erros estratégicos de gerenciamento, para falar que o SUS é falido e que não funciona. Eu acho que eu já fiz várias ações e já participei e já presenciei várias ações do SUS que sempre foram fundamentais. Então, é assim, eu não vejo nenhuma possibilidade de você ter um país como o Brasil. O SUS é um serviço universal de saúde. Você vai país continental como o nosso. O mundo não oferece. Você não tem nenhum lugar do mundo que tenha um sistema de saúde universalizado e para todos. Você vem um turista, vem o que seja, ele tem direito à saúde. Qualquer um, tendo pago ou não tendo pago. Eu não consigo imaginar a forma americana de saúde em que você tem a mais alta complexidade para alguns e outros morrem à míngua na porta do hospital e as pessoas não atendem mesmo. Ou então começam a tratar uma pessoa e de repente falam assim, o senhor precisa fazer tal exame, o seu convênio, o seu plano não paga isso, acabou. Ou o senhor vai vender a sua casa ou não vai ter como fazer o tratamento. Então aqui a gente consegue oferecer isso, isso é um ganho. Oferecer para quem não pode, para quem não precisa e para quem pode. Por muitos anos a cirurgia cardíaca foi exclusividade do SUS. É verdade. Todos os procedimentos caros, todos os procedimentos caros e de alta complexidade, antes de serem determinados a prestação pelos planos de saúde, eles eram prestados pelo SUS. Então, quando começou, por exemplo, um stent medicamentoso, um paciente que precisava de um stent e tal, esse não era coberto pelo plano de saúde, mas o paciente ia para o SUS. E aí, nessa hora, o SUS é maravilhoso. Mas na hora que você está usando isso para poder gerenciar o tratamento de uma população que está à míngua de oferta de saúde, aí as pessoas começam a criticar, falando que o dinheiro do SUS é desviado, vai para o ralo. E eu acho que isso tem a ver com isso controle. Gestão. Isso tem a ver com controle. Eu acho que tem a ver com gestão, tem a ver com programação. Tem lugares no país em que o SUS funciona muitíssimo bem e tem lugares em que não funciona.
E aí precisa de controle, e os órgãos de controle, infelizmente, têm sido muito falhos. Quando é conveniente, eles denunciam, quando não é conveniente, eles não denunciam, e aí se deixa o barco andar. E assim, eu acho que a gente consegue fazer. Trabalhei no Hospital Pedro Ernesto, fiz a minha formação no Hospital Pedro Ernesto, a gente fazia cirurgia de catarata e ainda faz uma prestação de graça para o paciente com implante de lente intraocular em qualquer lugar. Você precisa de um tratamento cirúrgico, ocular, hoje você consegue na rede. Aí dizem, mas está difícil. E eu acho que está difícil pela forma com que os municípios gerenciam a própria saúde. Então, assim, a minha sensação é que se os municípios conseguissem fazer investimentos em unidades próprias, eles teriam mais dinheiro para poder disponibilizar o tratamento para mais gente do que eles têm feito. Porque hoje em dia, todos os atendimentos, a grande maioria, tem sido feita através dos prestadores, dos conveniados. Os convênios que são feitos. E ninguém faz convênio para um atendimento básico, só se faz convênio para o que dá dinheiro, para o que rende. Então aí tem clínicas para alta complexidade e na hora de você fazer um exame básico inicial que previne, você não consegue ter o ponto de atendimento. Isso é uma complicação. Então, isso é uma carência que você detectou, inclusive aqui em Petrópolis, em relação à oftalmologia. Eu acho que essa é uma carência que a gente tem em todos os lugares. Todos os lugares? Todos os lugares. Os investimentos em prevenção são menores e os investimentos em atendimento básico são menores. Na oftalmologia, isso fica muito mais patente. Porque a gente consegue, por exemplo, aqui no município de Petrópolis, a gente consegue ter a alta complexidade, então existe uma clínica que é conveniada para fazer as cirurgias de catarata, para fazer as cirurgias de retina quando se precisa, os procedimentos cirúrgicos mais rebuscados você consegue através de convênios. E uma criança que precisa usar óculos, porque se ela não usar o óculos e não for devidamente tratada, ela não vai desenvolver a visão, ela não tem onde ser atendida. Você estava conversando comigo de uma criancinha que você operou de 10 meses, Isso. né? Conta um pouquinho esse caso, quer dizer, foi uma operação que você fez através de convênio? Como é que foi isso foi no consultório, isso foi um atendimento de consultório, mas essa criança poderia ter sido no SUS. No SUS. Mas essa criança foi submetida a um teste, que é o teste do olhinho. O teste do olhinho é um teste obrigatório para toda criança que nasce. No berçário... A gente fala muito do teste do pezinho. Agora tem o teste do pezinho e o teste do olhinho. Não, já tem há muito tempo. Pois e aqui agora que eu digo é o meu tempo que já está aí há muito tempo. No estado do Rio, o teste do olhinho já é lei. Então você não tira a criança do berçário, da maternidade, sem realizar esse teste. É um teste extremamente simples, que o pediatra faz, e inclusive essa pequenininha foi um pediatra que encaminhou, porque fez o teste, detectou que ela tinha uma alteração no reflexo, a gente chama, é um reflexo vermelho que a gente vê, e esse reflexo estava alterado porque ela tinha catarata. Nasceu com catarata? Nasceu com catarata, pode acontecer. Incrível, né? Agora, se você não faz o tratamento, essa criança não desenvolve a visão. As maiores causas de cegueira ou falta de invalidez em crianças, a cegueira infantil tem a maior parte das causas preveníveis. Se você detecta precocemente, não, catarata. Outros fatores. Você tem catarata, tem o glaucoma, que a gente tem que fazer o diagnóstico e fazer o tratamento, e o tratamento também é cirúrgico. Existem as causas infecciosas, essas em lugares mais deficitários, em condições de saúde. Você tem na Índia, você tem na África subsaariana condições muito graves de saneamento, então você não consegue. Você falou que a criança não desenvolve a visão. O que é desenvolver a visão? Você já não nasce com a visão plena? Não, você não nasce com a visão plena. E até o vício de refração, a falta do uso dos óculos,
pode levar à perda visual, à falta de desenvolvimento visual. E esse foi o motivo da gente fazer essa campanha que a gente vai conversar já já. Basicamente, o que acontece é que a criança não nasce com a visão pronta. A gente nasce com a visão... o ser humano é muito perfeito. Tem que crescer, né? Tudo muito perfeito. Tem que crescer. A gente tem o que a gente precisa para aquela época. Então é assim, para aquele momento. Uma criança de 3 meses tem um mundo que tem o tamanho da distância entre o braço da mãe e o peito da mãe. Ela não precisa enxergar muito mais do que isso. Ela vai sobreviver vendo esse espaço. À medida que ela levanta a cabeça ou que ela senta, o mundo vai crescendo. Então, o desenvolvimento da visão vai acompanhando essa necessidade. O desenvolvimento acontece de zero... Tinha pensado nisso. Muito legal, né? É. Mas o desenvolvimento acontece de 0 até 7 anos. Se você não oferece a melhor qualidade de visão para os 2 olhos, nesse período, a visão fica atrapalhada, como a vista, como é que chama? Preguiçosa, não é isso? Ou tem um olho preguiçoso, porque não desenvolveu. Normalmente, Ana, um olho é um pouquinho melhor do que o outro, e por causa disso, ele assume o comando. A visão dominante. Um é melhor, ele assume o comando. Não é visão dominante? Não, mas a visão dominante pode acontecer em qualquer pessoa. Todos nós temos um olho que é dominante. Mas no caso aqui, por exemplo, você tem um olho direito que enxerga perfeitamente e o esquerdo que tem, por exemplo, 1 grau de hipermetropia ou o que seja. Precisava de óculos. Como ele enxerga embaçado, o cérebro pega e pensa, olha, ele está me atrapalhando, eu não vou desenvolver. Finge que ele não existe. E com isso, não há estímulo. E o cérebro vai desenvolver a visão à medida que ele seja estimulado. Como aquele olho deixa de estimular, ele não desenvolve. Entendeu? O nome disso é ambliopia. Ambliopia pode acontecer por causa do vício de refração, pode acontecer por causa do estrabismo. E o estrabismo? Também, uma criança pode nascer com o estrabismo, tem um olho mais tortinho, o cérebro finge que ele não existe. Mas o estrabismo também atrapalha muito a visão. Atrapalha, mas aí para não atrapalhar na criança, o cérebro bloqueia, fala, você não vai enxergar. Então enxerga com um só. Enxerga com um só. E o que está enxergando se desenvolve plenamente. E o outro fica preguiçoso. Interessante. Se você descobre antes dos 7 anos, você consegue tratar. E o tratamento vai ser oferecer o conserto para aquele olho que está ruim, que é os óculos ou a cirurgia ou o que seja, e fazer o tampão no olho bom. Você priva o olho bom de enxergar, porque o cérebro vai ser forçado a ver pelo ruim. Pelo outro. E com isso, ele sendo obrigado a enxergar, ele vai desenvolvendo aquele olho. Isso a gente tem que fazer o diagnóstico precoce. Então, toda criança, se a gente pensar assim, o que seria o ideal, o melhor dos mundos? Uma criança ter o teste do olhinho quando nasce, ser examinada com 1 ano e meio para repetir o teste do olhinho. Depois dos 3 anos e meio, toda criança hoje em dia já informa para a gente, já começa a fazer exame regular a cada ano, acompanhando o desenvolvimento visual. Uma vez que a gente detecte que tem um problema, a gente já trata. E isso vai fazer essa criança desenvolver a visão perfeitamente. E o déficit, vamos dizer assim, ocular ou de visão que você tem conhecimento assim nas classes menos favorecidas é muito grande ou muito aquém do esperado para você ter uma boa saúde ocular? O que a gente vê é que as pessoas de classes menos favorecidas têm menos acesso. Aqui, a informação e a saúde. A saúde. A informação também. O teste do olhinho, ele é universal. Todo mundo vai fazer. Agora, não é regular. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Quando eu era criança e estava na escola, a gente só precisava ir ao oftalmologista quando se percebia que a criança não enxergava. Na sala de aula. Hoje em dia, você examina regularmente as crianças. Na escola. Porque as escolas solicitam para matricular, mas as escolas privadas solicitam para matricular e essa não é uma condição
das escolas públicas. Até porque as escolas públicas não têm como cobrar isso, porque elas não têm oferta de profissional e de atendimento. Eu, quando era pequenininha, minha mãe trabalhava no Pedro II, no CENIP, na ocasião, tinha médico lá dentro. Existia médico e odontologista dentro do colégio, que fazia o cuidado da saúde daquelas crianças. Hoje em dia, você não tem isso. Então, não adianta você chegar e falar, olha, precisa fazer o exame. Isso é um problema, né, Ana? Como qualquer campanha de qualquer coisa. Você vê com muita frequência as pessoas na pracinha vendo a glicose. Não vê? Vê. Legal. Pressão aí, e glicose. Eu digo para os meus alunos assim, o seu José acordou de manhã, feliz, num sábado, e quando passou na Praça Dom Pedro, alguém espetou o dedo dele e falou, seu José, o senhor tem diabetes. O senhor pode ficar cego, o senhor pode ter problema do coração, o senhor pode ter problema das pernas, ser amputado, sofrer do rim, o senhor precisa de um médico. O que você fez pelo seu José nesse dia? Nada. Ou apavorou. Você fez seu José sofrer e adoecer, porque você não vai, o seu José vai tentar fazer o atendimento médico, ele não consegue, ele tenta marcar um endócrino, ele não consegue, ele tenta fazer exame, ele não consegue, e ele começa a mas eu vou ficar cego, Então, você precisa dar uma demanda que você consiga absorver, né? Essa campanha que a gente fez, a gente conseguiu examinar uma criança menor que 7 anos com a certeza que ia resolver o problema dela. Então vamos falar nessa campanha. Isso faz diferença. Porque a gente falou 2 vezes na campanha e não falou na campanha. Falou da campanha. E eu te convidei para vir aqui primeiro para falar da campanha, mas é porque o papo é tão interessante que a gente vai tocando. Vamos indo. Como é que você resolveu fazer essa campanha? Em que ela consiste e onde ela é feita? E através de quem? Tudo isso. Vamos lá, vamos devagar. Essa campanha não é uma campanha que nasceu como campanha. Na verdade, isso é um projeto de graduação. É um projeto que faz parte da formação dos alunos. Da fase. Da fase. E os alunos do 4º ano que passavam pela oftalmologia ficavam na nossa unidade curricular, ficam durante 6 meses. Esse ano foi assim. E aí, tendo 6 meses com 60 alunos, a gente resolveu, além de ensinar, a gente sabe que em educação, quando você ensina e quando o cara se apropria do conhecimento para ensinar alguma coisa ou para fazer alguma coisa, a prática, né? Ele aprende mais. Então, nesse sentido, a gente pegou e dividiu os nossos 60 alunos em 12 grupos e conseguiu, com um convênio, com uma conversa com os PSFs, com a Secretaria de Saúde, que esses alunos fossem fazer a capacitação das equipes de saúde, das unidades de saúde da família, 12 unidades, que são vinculadas com a faculdade. Eles saem da sala de aula e vão para campo. Eles saíram da sala de aula, foram para campo, fizeram a triagem das crianças. 100 crianças em cada unidade, então 1.200 crianças era o total a previsão do projeto. Foi um pouco menos do que isso, porque ainda tem muito para aprender. O primeiro é um piloto, a gente sempre vai melhorando. Então eles fizeram a triagem e selecionaram dentro da unidade da saúde da família, quer dizer, no ambiente da criança, a gente não tirou a criança para ir fazer exame em outro lugar. Essa criança foi triada dentro da escola, dentro da unidade de saúde da família e foi detectado um problema. Essa criança foi encaminhada para o atendimento. E lá no ambulatório da faculdade, a Faculdade de Medicina tem um ambulatório escola, ali no Cascatinha, na Samambaia, e lá na unidade de oftalmologia do ambulatório escola, nós professores, que somos 4 professores, eu, Dr. Rodolfo Hack, Dr. André Rodrigues e a doutora Lana Sayuri, nós fomos em 4 sábados distintos fazer o exame dessas crianças que tinham sido encaminhadas para exame. Mas qual foi o exame que eles fizeram no PSF? O exame que eles fizeram foi de acuidade visual. A gente levou uma tabela de leitura e uma lanterna. Com isso que a gente precisava para fazer a triagem. A triagem foi feita,
as crianças foram encaminhadas ao ambulatório escola e lá no ambulatório escola a gente fez um exame completo oftalmológico das crianças que tinham sido encaminhadas para detectar os problemas que poderiam comprometer o desenvolvimento visual. As crianças tinham entre 3 e 7 anos, então estavam dentro da faixa do desenvolvimento visual, então eu posso resolver o problema efetivamente. As crianças que tiveram vício de refração, necessidade de usar óculos, tiveram a sua prescrição e graças a um outro convênio que a gente conseguiu fazer com as óticas Carol e com a Essilor, que é uma indústria ótica, a gente conseguiu graciosamente oferecer a correção para essas crianças. Então, quer dizer, não houve expectativa. Não teve nenhum adoecimento de ninguém. A gente detectou o problema e a gente resolveu o problema, e as crianças que precisaram ser acompanhadas para acompanhar o desenvolvimento passaram a ser acompanhadas através do atendimento do ambulatório escola, do serviço de oftalmologia do ambulatório. Então, é um projeto que ele saiu da sala de aula, ele virou um projeto que agregou, levou os alunos ao atendimento dentro das unidades, humaniza mais, você bota o cara para perceber o problema das pessoas e você consegue efetivamente construir o conhecimento de uma forma mais sólida. Para a população isso é positivo. Quer dizer, está formando melhor os profissionais, está atendendo as famílias, né? Isso. E dando a solução ao problema. E você resolve problemas. E aí você você dá para a criança a possibilidade do desenvolvimento pleno. Agora, se eu quisesse, na rede pública de Petrópolis, pegar essa criança para ser atendida, eu não teria serviço para fazer isso. Por quê? Porque os serviços que tem uma restrição do número de pacientes. O serviço do Hospital Alcides Carneiro, hoje em dia, serve basicamente para triar os pacientes que têm indicação cirúrgica. O ambulatório escola atende, mas atende na perspectiva da formação. Então, não dá para tocar serviço, você não vai atender um volume grande. E o outro serviço que a gente tem na rede, os dois outros, eu acho que são clínicas que são conveniadas e prestam um serviço de alta complexidade. Não tem o olhar para a prevenção. Saúde. Aí sim, lembra aquele negócio que a gente estava falando? De cuidar da saúde ou cuidar da doença? O olhar está sendo cuidar da doença. Mas isso é uma falha do SUS? Isso é uma falha da gestão. Isso é uma falha de programação. Isso tem a ver com política de saúde. Isso tem a ver com organizar de uma forma que você consiga oferecer esse tipo de serviço. Se você define que o teu ponto central é fazer o tratamento, eu vou acabar com a fila da catarata. Você vai acabar com a fila da catarata, tudo bem, mas você não vai impedir que o cara que tem diabetes continue a ficar cego. Mas eu vou fazer as cirurgias do diabetes, tudo bem, mas se você não examinar o paciente diabético lá no começo, ele vai evoluir pior do que... E aí, às vezes, você examinando no começo, garantindo o tratamento da doença e garantindo o exame oftalmológico regular, você vai evitar que ele chegue no final precisando de uma cirurgia de alta complexidade. Então, isso tudo tem a ver com o olhar que se propõe, o que se quer fazer. E nos PSFs, você, por exemplo, quando a família vai ao posto, ela leva a criança geralmente porque ela acha que a criança tem um problema ou porque a criança está acompanhando nessa visita? Não, na verdade é assim, cada um vai ao PSF fazer o seu atendimento. E a criança... você tem um grupo de agentes de saúde, você tem um mapeamento de quem é a população daquela região. E aí, esse trabalho vai fazer com que a pessoa, por exemplo, nasceu a criança, ela vai ser atendida dentro do PSF, fazer a puericultura. Como um indivíduo, fazendo todo o cuidado de acompanhamento. Um cuidado que normalmente seria feito pelo pediatra, ele é feito pelo médico de saúde da família. Existindo problemas, ele vai encaminhar para um atendimento especializado, entendeu?
Mas é assim, cada pessoa é atendida como um indivíduo, cada problema é mapeado e tratado especificamente. Eles vão cuidar da população diabética, que eles já sabem quem são, dos hipertensos, que eles sabem quem são. Nessa hora que você, então, justifica e enaltece a equipe multiprofissional. Eu acho que é fundamental. Porque faz essa distinção toda dentro do PFCF. Eu acho que um médico sozinho não promove saúde, não faz saúde de ninguém. Então, você ter... É lógico, eu estou falando assim, no sentido amplo da saúde. Da teoria, né? Eu, dentro do meu consultório, eu ofereço o atendimento oftalmológico da pessoa, mas eu não estou garantindo a qualidade e a saúde em geral. Agora, se você tem uma estrutura que é um núcleo, que pode te oferecer e oferecer para aquela pessoa, ao mesmo tempo, o atendimento médico para os problemas de saúde, mas também a garantia nutricional, o cuidado da enfermagem, você tem uma produção de um indivíduo melhor. Mais saudável. Uma promoção de saúde mesmo. Você promove saúde, você não cuida de doença só. Então, é assim... A gente, quando está na oftalmologia, na faculdade, a gente até diz isso. A faculdade tem uma perspectiva de formação de um profissional, de um médico generalista. Eu não tenho interesse que o meu aluno se transforme num oftalmologista. Mas ele precisa saber da oftalmologia tudo aquilo que um bom médico tem que conhecer para garantir que o paciente dele tem um bom desenvolvimento uma saúde visual. ocular. Isso. Então é assim, o meu aluno ele vai aprender que se ele for pediatra, ele tem que fazer a avaliação da visão daquela criança para garantir que o desenvolvimento aconteça. Se ele for clínico, ele tem que saber fazer o exame de fundo de olho, porque o indivíduo que tem diabetes precisa ser submetido a esse exame. E ele pode ser o primeiro ponto inicial de atendimento do paciente. Ainda mais quando a gente tem uma rede tão lotada de gente. Você não tem especialistas em profusão. Então, ou você ensina o que é do especialista para o generalista fazer, ou então você não vai conseguir prestar o atendimento. Você acha que em Petrópolis há carência de oftalmologistas? Não, eu acho que profissionais? A gente tem muitos profissionais e excelentes profissionais, graças a Deus. Eu tenho uma felicidade muito grande em trabalhar em Petrópolis, porque eu fui muito bem acolhida aqui. A classe médica oftalmológica e a classe médica em geral, mas a classe médica oftalmológica é especialmente muito capaz. Mas a parte da saúde pública, eu acho que o olhar não tem sido o olhar que a gente poderia ter para os problemas que a gente tem na população. Mas isso não é uma coisa que é exclusiva da cidade. Esse não é um problema de Petrópolis. Esse é um problema da população, esse é um problema do país. Porque isso depende do olhar do gestor. Quem comanda hoje em dia tem sido o mercado. E o mercado quer dinheiro. O mercado não quer melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não necessariamente. Então, interessante isso acontece assim. Mas olha aqui, óculos é uma coisa que dá muito dinheiro. Óculos é um mercado bom, né? Mas para chegar a comprar o óculos... Mas o cara tem que ter dinheiro para fazer óculos. É, claro. O cara tem que ter. Ele tem que ter condição para ter atendimento. Então, assim, tem uma coisa na oftalmologia que a gente briga muito, Ana, que é assim, a execução indevida do atendimento oftalmológico por profissionais não oftalmologistas. Você diz isso às óticas que fazem o exame rapidinho? Não só as óticas, existe a optometria, que hoje em dia nos Estados Unidos, por exemplo, o profissional não médico faz exame de grau e vende os óculos e aqui no Brasil resolveram fazer como se fosse uma profissão e hoje em dia tem uma briga muito grande ainda na Câmara e essa profissão não está ainda estabelecida. O perito nesse exame? O optometrista, seria o cara, mas só que a gente está num país que a gente tem que ter muito cuidado para oferecer isso. Por exemplo,
Um óculos pronto de leitura, você está nos Estados Unidos, o indivíduo está numa loja, ele vê um óculos pronto, ele fala, eu estou enxergando muito bem, mas ele não deixa de fazer o exame regular. Aqui, o indivíduo vai numa ótica, faz o exame do grau, e isso acontece aos montes, mas ele não faz o exame oftalmológico completo. Então, com muita frequência, essa semana eu atendi uma pessoa, eu fiz uma perícia, e a pessoa estava cega, com uma perda visual gigantesca, e ele sempre fez exame em ótica. Só que ele tinha glaucoma, que é uma doença silenciosa e que vai se desenvolvendo, provocando destruição do nervo. Quando ele percebeu, ele não tinha mais o que fazer. O nervo já tinha morrido, ele não estava enxergando, e ele falava, mas doutora, eu fazia exame todo ano, eu uso óculos. Então ele fazia exame todo ano com um profissional que não era médico, com um profissional não capacitado para fazer aquilo, e não tem vigilância. Essa é uma vigilância que precisa ser feita. A gente tenta, já tenho vários colegas que inclusive fizeram várias denúncias a profissionais que fazem isso, e a gente não vê um eco para as nossas queixas. Quer dizer, em bom português é um exame meia bomba, né? Quer dizer, é um exame incompleto. O cara resolve o grau. Você detecta a visão naquele momento, mas não detecta e às outras vezes, causas. Ana, é mal mesmo, porque você andando na avenida mesmo, você tem várias pessoas com papelzinho assim, faça exame, faça exame, faça exame, é de graça o exame. Aí o cara faz o exame, ele prescreve óculos, e às vezes o paciente chega no consultório e fala assim, doutora, eu fiz, não resolveu. Aí você vai ver, está com uma catarata, está com alguma outra condição que não é de óculos o problema. Então é assim, é até maldade, mas isso aí é má fé. E eu prefiro não pensar muito nessas pessoas, eu prefiro pensar no lado bom. É pior do que você chegar num camelô, experimentar aqueles óculos todos, com esse eu estou vendo melhor, com esse eu estou vendo pior. O que a gente precisa ter noção é o seguinte, ir a um médico não adoece. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu não venho aqui porque vai que a senhora descobre alguma coisa, vai que eu fico com catarata. Se a gente procura muito, acha. Sim, mas você não vai ficar com catarata porque você veio aqui. Você tem catarata e eu vou descobrir e vou resolver o teu problema. Mas, se você não vier, você vai perder, vai ficar cego, sem enxergar muito bem. Então, tem essa mística do não procurar um médico. E, na perspectiva da promoção da saúde, a gente sabe que é a melhor estratégia. Então, o indivíduo fazer um exame oftalmológico anual é muito importante, porque a gente faz o exame de fundo de olho, a gente vê se alguma doença sistêmica está provocando comprometimento dos outros órgãos. A gente, pelo olho, a gente consegue ver a parte de dentro do corpo. Mas espera aí, Patrícia, como é que a gente vai no sistema público de saúde fazer um exame anual para uma população carente, massiva, que não tem como chegar a esse recurso? Aí a gente tem um problema que tem a ver com a gestão. Aí a gente tem que ter a oferta. E para ter a oferta, a gente tem que ter os serviços. Esse é um problema. Hoje em dia, o que a gente tem feito, o que tem sido feito no mundo todo é exames à distância, por exemplo, fundo de olho. Hoje em dia já existem até aplicativos de fotografia pelo telefone celular, e o indivíduo que está numa ponta faz a fotografia e manda para o profissional diagnosticar. Você não está examinando, mas você está fazendo uma triagem de grande espectro. Mas você precisa dos aparelhos. Um consultório de oftalmologia não é barato. Pois é. Não é barato. Mas eu ouso dizer, eu não sei a quantas anda, mas assim, o Hospital Alcides Carneiro tem um ambulatório de oftalmologia, eu sei que tem porque eu montei quando estava lá, a gente licitou, o ambulatório é muito bonitinho, tem tudo, tem computador, tem split, tem tudo lá. Está apto, está pronto para atender crianças, adultos e fazer um exame geral. E não tem profissional. E não tem profissional porque já tiveram vários concursos ao longo dos anos
e não abre vaga para oftalmologista. É porque não precisa? Não, é porque o olhar não é prioridade. Não é a prioridade. Então a pessoa acostuma e essa é uma coisa que me incomoda muito, assim, as pessoas acostumam com a ideia de que o SUS não funciona mesmo. Agora, você tem um lugar que está completamente equipado e que você poderia ter profissional de manhã e de tarde trabalhando, fazendo o atendimento das pessoas. Mas não é muito, mas você teria pelo menos umas 400 pessoas sendo atendidas o mês inteiro, ou mais. Porque você consegue fazer turno, você consegue fazer até 3 turnos se tiver profissional, mas tem que contratar. Tem médico oftalmologista na fila para ser contratado e não é contratado. Isso tem a ver com a opção, né? Então, hoje na medicina em geral, a gente tem visto muito as prefeituras fazendo contratos com OAS, com organizações sociais, e assim, é uma forma não de resolver o problema, é uma forma de se livrar do problema. Né? É paliativo. Ou de se livrar do problema. O problema deixa de ser da Secretaria de Saúde, passa a ser não, nós já contratamos. Se não está funcionando, eu não tenho nada com isso, mais ou menos isso, em todos os serviços. Então, aí a gente tem uma dificuldade maior. Eu tenho a sensação de que, tendo um olhar com vontade de resolver, a gente vai conseguir resolver. Eu fiz um projeto, eu não lembro nem o ano, acho que foi 2001, já faz um tempão. Éramos 4 médicos, 3,5 porque uma estava grávida e saiu no meio do caminho do projeto, mas éramos 4 médicos que durante 6 meses fizemos um projeto em convênio com o Lions daqui. E a gente conseguiu fazer mais de 1.000 cirurgias de catarata no Hospital Alcides Carneiro pelo modelo antigo. O que é isso? O que é isso? Antigo? Hoje em dia a gente faz uma cirurgia de catarata em 15, 20 minutos. Antigamente a gente tinha que abrir da ponta, a cirurgia demorava 40, 50 minutos, então era assim, era uma coisa lenta, o pós-operatório era enorme. Hoje em dia, no dia seguinte, o paciente já está com a visão boa, você sabe. Então é assim, a gente conseguiu fazer isso num período de 6 meses, 3 pessoas conseguiram dar conta, fazendo das tripas coração, mas a gente conseguiu, teve vontade em resolver. A gente zerou naquela ocasião a fila de cirurgia de catarata. E logo que terminou essa fila, a gente teve uma mudança de gestão e aí a informação foi, não, mas agora a gente não tem esse problema, a gente não tem interesse em manter as cirurgias. E assim foram descontinuadas as cirurgias e aí de uma hora para outra é lógico, a doença não para, a fila volta a um ponto que você não consegue mais gerenciar. Então, tem essas coisas. Eu tenho a sensação de que a estratégia em saúde é muito necessária e eu realmente estou convencida que as pessoas que fazem a gestão têm que conhecer os assuntos que trabalham. Então, não basta o cara ser bem intencionado, o cara tem que saber muito. Ele tem que saber muito do SUS, ele tem que saber muito do trabalho que vai ser executado e no caso do serviço público, tem que ter muito bem definido qual é a prioridade. Ana, é impossível você dar conta de tudo. Mas você deixando transparente qual é a tua prioridade, fazendo aquele investimento, você começa a andar. Uma coisa melhora, outra coisa melhora, o outro vai melhorar, e assim você vai criando círculos que são virtuosos, você vai melhorando a qualidade. Mas você pode, eu acho que a carência de recursos é tal que você diz assim, vamos priorizar a saúde. Não vale, não dá para priorizar a saúde. Não resolve. E a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque como nada funciona muito bem, a tendência das pessoas é de não se mexer. Tipo assim, é impossível. Sabe aquela coisa que quando você entra numa casa que está uma zona e você olha e fala assim, não sei por onde eu vou começar. Por onde eu começo e fica parada? O que a gente tem visto
governo após governo, pessoas que ficam paradas, olhando e vendo um desastre acontecer. E assim, em algum momento, alguém tem que começar a se mexer e falar, bom, então tá, então vai ser a pediatria. Então esse governo vai fazer, por exemplo, eu estou vendo aí, a gente terminou outubro, tiveram várias corridas do câncer de mama, teve a caminhada do Outubro Rosa, mas você tem pessoas que estão na fila esperando o exame e não conseguem o exame, esperando um procedimento que não conseguem o procedimento. Mas você sabe então, que não resolve ficar fazendo a propaganda de que o outubro é rosa se o outubro para as pessoas não está rosa. Mas você sabe que tem carência de gente para fazer exame? Tem vaga sobrando? Mais ou menos, dependendo do exame. Dependendo do exame. Tem outros exames que são de maior complexidade. Aí sim. Tem cirurgias que precisam ser feitas e a pessoa está na fila e está aguardando. E é assim, é muito agoniante para quem adoece. Né? Betinho falava que quem tem fome tem pressa, quem está doente também tem pressa. Né? Então, assim, a gente precisa ter mais seriedade na programação das políticas de saúde. E, assim, na definição, eu tenho esta prioridade. Eu vou fazer isso e eu vou fazer isso muito bem feito. Eu acho que a gente tem uma cidade, em termos de Petrópolis, a nossa cidade não é uma cidade enorme. Não é uma cidade pequena, mas ela não é uma cidade enorme. Porte, né? É uma cidade que tem muito empresário, é uma cidade que tem muita possibilidade de parceria. E eu vou falar para você que é uma cidade que tem uma possibilidade de voluntariado também. Muito grande, muito que é grande. Muito grande. Muito grande. As pessoas são acolhedoras e eu acho que é possível você desenhar um formato de ação que seja. E aí, quando você começa, as pessoas percebem que pode dar certo, né? Aqui, nesse nosso projeto, Vamos falar nessa um nossa mais ação desse da projeto, escola. O tempo está acabando. Nossa, tá vendo? Nessa nossa ação da escola, dos PSFs, lá da faculdade, eu consegui inserir os meus alunos, os médicos foram voluntários, a faculdade ofereceu o espaço dela, a ótica ofereceu a parceria, e não é nada, a gente se dispôs a atender 1.200 crianças e foi em um mês. Ora, se a gente consegue mobilizar para atender 1.200 crianças, ou atender em geral 1.200 crianças em um mês, é possível, Eu sempre prefiro acreditar que é possível. Então você pretende desenvolver mais esse projeto? A ideia foi essa. Você fez um piloto. A partir dessa primeira, a gente vai agora qualificar melhor as equipes para eles poderem fazer uma triagem melhor. E a cada ano a gente vai poder fazer isso. Mas a gente não tem como dar conta de todos os PSFs e de todas as unidades e de todas as crianças. Mas a gente já vai ensinar. É assim, a gente não está dando peixe, mas a gente está ensinando a pescar. Vai desdobrando. De alguma forma, o profissional de lá, desses PSFs que a gente passou, ele vai ter um olhar que já vai ser diferenciado, que já vai olhar para aquela criança como o pediatra que me encaminhou a pequenininha. Ele vai olhar e falar... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, essa criança precisa do atendimento, então nós vamos lá, nós vamos atrás. Então eu acho que aí a gente vai desenhando uma forma de melhorar. Patrícia, adorei conversar com você. Desejo que você consiga multiplicar esse projeto, porque é o que você está falando, é o voluntariado de Petrópolis, é a vontade de ajudar, é a forma de fazer e o começo, né? Aquela coisa de você começar por um lugar qualquer, né? Você começou pelo olho. Acho né? que a gente tem que começar. É o olhar. Né? Isso. Esse olhar cuidadoso no olhar da outra pessoa, né? O que aquele olhar precisa, não é? Isso mesmo. Eu é que tenho que te agradecer o espaço, a possibilidade de falar do projeto e de falar dos meus devaneios médicos. Não, desejo para você todo sucesso, porque eu acho que você está fazendo muito mais do que a sua parte. Não só como profissional, mas como munícipe da cidade, pessoa engajada que assume a responsabilidade você sabe de resolver. Que eu ouvi recentemente um termo que eu adorei, que são as micro-revoluções. Que bom, é eu isso acho mesmo. que essas micro-revoluções conseguem construir.
A gente hoje vai pensando no macro e a gente fica imóvel, mas se a gente for tentando fazer pequenos movimentos, esses pequenos movimentos vão começando a se congregar e aí a gente consegue alguma coisa melhor. É isso aí mesmo, é a sua coisinha que dá certo. A gente meu mundinho, a minha coisinha, é isso que somado vai fazer uma mudança no universo, não é? Se Deus quiser. É isso. Patrícia, muito obrigada. Prazer, um abraço no teu pai, na tua mãe, na tua irmã. Tá? Obrigada e que mesmo. você continue com essa carreira de sucesso, formando outros alunos com essa tua cabeça voltada para o outro, né? Esse olhar voltado para o outro é que a gente tem que ter hoje em dia, né? Super é o que está precisando. Gente, muito obrigada.